tem dado vitória. Vamos fazer uma oração? Já vamos entrar na palavra de Deus. Senhor Jesus, te apresentamos a nossa vida, te apresentamos a nossa casa, a nossa família. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais esta maravilhosa oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fala conosco, Senhor, fala com cada um de nós, através, Espírito Santo, da Tua palavra. Confirma, Senhor, confirma agora, neste dia, nesta hora, Senhor, as bênçãos do Teu Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai amado, Jesus querido, o Senhor vem estender as Tuas mãos maravilhosas para a nossa vida, para a nossa casa, para aqueles que precisam e necessitam, ó Deus, do socorro bem presente na hora da aflição. Ah, Jesus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem distribuído em nossas vidas. Fala conosco nesta noite, fala com a Tua igreja, através da Tua grandiosa, infinita misericórdia, a Tua palavra. Pai amado, estende as Tuas mãos também para aqueles que estarão enfermos nesta noite, para o que precisa, Espírito Santo de Deus, hoje, agora, neste momento, ó Pai, as Tuas mãos estendidas em Tua saúde. Estende agora, Senhor, estende agora, ó Pai, toca agora nessa enfermidade, toca agora, Senhor, nesse câncer, toca agora, Senhor, nesse diabetes, toca agora no coração, na pressão alta, toca agora, Senhor, nas juntas, nas moléculas do sangue agora, arranca essa enfermidade, que venha sair agora pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Entra também, Senhor, com a salvação, a libertação, a transformação na vida deste homem, na vida desta mulher. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, confirma a Tua bênção, confirma a Tua história, em nome de Jesus. Diga amém. E uma sala de palmas. Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão. Jéssica vai louvar? Não? Amém. Então pega a palavra do Senhor, pega a palavra de Deus. Vamos já meditar nas Escrituras Sagradas. Hoje Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Quem crê assim, diga glória a Deus. Deus sempre tem uma palavra especial para nós, né, irmãos? Eu sempre acredito que enquanto nós estivermos aqui, o Espírito Santo de Deus sempre vai falar conosco. Abra comigo a tua palavra, a Escritura, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo 4, livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 14. Lucas, capítulo 4, no versículo 14. Tem por título Pregação em Nazaré. Lucas, capítulo 4, no versículo 14. Tem por título Pregação em Nazaré. Todos já acharam? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia. Todos já acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro,
achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direi deste provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitar. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém, irmãos? Senhor Jesus, te apresenta a tua palavra nesta noite. Fala conosco, confirma a tua bênção, confirma a tua vitória, pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos, se assente, e louva ao Senhor com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Está triste, irmão? Fica triste não, Jesus vai te alegrar. Irmãos, está frio, mas a chama está acesa, sim ou não? Vamos louvar ao Senhor. Começa com as palmas bem alegres, vamos louvar ao Senhor. Vamos aquecer este espírito, aquecer aí as mãos. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Bem alegre. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama. Bem alegre. Vamos alegar, irmãos. Aleluia. Derrama, Senhor, sobre nós o seu poder. A minha alma está cheia de paz, a minha
Tenho gozo e prazer, alegria em dizer, aleluia. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou cantar no céu. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, aleluia. E sem amor, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, aleluia. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está. O nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome do Senhor é poderoso, não há. A doença, os demônios saem quando o anjo do Senhor vem operar. A doença sai quando o anjo do Senhor vem operar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta. Mas olha, põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lá, põe um lá na porta. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me as mãos e meu irmão será. Dá-me as mãos, dá-me as mãos, aleluia. Dá-me as mãos, dá-me as mãos, dá-me as mãos. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, aleluia. Agora eu sou feliz. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jacó segurou anjo e não quis largar. Jacó segurou anjo. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Aleluia. Põe azeite na lâmpada, Senhor. Põe
lâmpada, Senhor. Canta! Senhor Jesus, Tu és meu guia. Senhor Jesus, és minha luz. Salva-te a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com meu coração. Salva-te a minha alma perdida, e por isso eu te louvo com meu coração, com meu coração, com meu coração. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus me libertou. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Declara! Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Porque no sangue de Jesus tem mais poder. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 minha fé você não leva. Sai, sai, sai. Sai, 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 minha fé você não leva. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva não, não leva não, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do... Amém, Jesus? Aplauda ao Senhor mais alegre. Glória a Deus. Aqueceu aí, irmãos? Nem que seja a mão. Aqueceu? E agora quem ficou alegre, dá um glória a Deus para cima aí, bem alegre. Glória a Deus. Agora melhorou, hein? Melhorou. Irmãos, Lucas, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos ver aqui um relato acerca de uma passagem que Jesus ele adentra ao templo. E entrando Jesus no templo, ele vai trazer uma mensagem aos ouvidos daqueles que estavam à expectativa, é claro, sempre de algum milagre da parte de Cristo. Porque querendo ou não, quem estava aos pés de Cristo, ou quem chegava próximo dele, sabia muito bem que algo iria acontecer a qualquer momento. Alguma coisa deveria acontecer, porque aonde Jesus estava, ele não estava apenas para ali estar ou fazer apenas uma visita. O ministério todo de Cristo, nós vamos ver que ele é pautado em sinais e milagres. Aonde Jesus passava, trafegava, andava, entrava, nós vamos ver que Cristo, ele fazia alguma coisa acontecer. Daí então ficou-se conhecido como o grande Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi, aquele que as pessoas se achegavam e não saíam de mãos vazias. Era aquele homem que as pessoas tinham prazer de ir até ele e sair com o seu resultado do que fora buscar. E entrando ele na Galileia, Jesus então vai ao templo, e ali estava cheio de pessoas, rodeado, então esperando
alguma coisa da sua parte, alguma palavra, e ele dá do livro do profeta Isaías. Ele fica de pé, toma o livro, pergaminho, e começa a ler o livro do profeta Isaías, que falava e também dava testemunho de sua pessoa, a qual o Senhor levantara, e que sobre ele estava o Espírito do Senhor, e que ele foi ungido não para trazer riqueza aos homens, não para fazer pessoas ricas, poderosas, não era para constituir reis, príncipes, e também não era para fazer qualquer outra coisa, a não ser trazer o reino de Deus ao coração dos homens, trazer liberdade aos cativos, vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta era ali então a profecia do profeta Isaías acerca do Cristo do Senhor. Mas nós vamos saber, irmãos, que no decorrer dos tempos, após a sua ascensão a Deus, a palavra do Senhor, ela vai passando por alguns processos, e é claro, ela vai ficando um pouquinho deixada de lado no decorrer dos séculos e dos milênios. Hoje nós vamos ver que a Escritura Sagrada e a palavra do Senhor, ela está sendo tirada e banalizada até mesmo de dentro da própria igreja, que se chama pelo nome de Deus. Nós vamos ver, irmãos, por relatos bíblicos, que Jesus, ao entrar em certos lugares, acessar certos ambientes, sempre acontecia milagres, sinais e prodígios, porque este era o chamado do Filho de Deus: fazer e anunciar o nome do Pai, e fazer a vontade do Pai, que o lhe enviara. Porque num certo questionamento a Cristo, um dos seus discípulos vai lhe perguntar, dizendo: Mestre, mostra-nos o Pai. Nós queremos e temos ansiedade de ver o Pai, mas não era de ver o Pai e obedecer a sua voz. Era a ansiedade de querer ver algum sinal no céu. Era que Cristo fizesse algum sinal, para até mesmo eles mesmos acreditarem que Ele fosse o Filho realmente de Deus, o Cristo do Senhor. Por isso que até os seus próprios discípulos até tinham ainda dúvida se Ele mesmo ainda era o Filho de Deus. Por isso pergunta: mostra-nos o Pai, dê-nos um sinal, faça alguma coisa acontecer, nos dê uma revelação do Pai. Mas para Cristo resumir e fechar a boca do quem o perguntara, Jesus responde para eles dizendo: estou há tanto tempo convosco, estou há tanto tempo andando com vocês, conversando com vocês, falando do reino, estou há tanto tempo junto de vós, e vocês ainda não me reconheceram. Jesus vai dizer: quem vê a mim, quem me olha a mim, quem consegue me apalpar, quem consegue me tocar, quem consegue ter acesso a mim, quem consegue me ver, também verá o Pai. Quem consegue ter acesso a mim, também tem acesso ao Pai. Quem quiser chegar até a mim, também está se chegando ao Pai. Não preciso o Pai estar aqui, porque eu também estou aqui junto de vocês. Estou aqui com vocês e vocês ainda não me reconheceram. Por isso que a Escritura nos relata através de Cristo que ninguém vai ao Pai sem antes passar por Cristo, para que venham acreditar que Ele é o Filho de Deus, para que venham acreditar que Ele é a porta e o acesso ao reino de Deus, ao reino do Pai. E se primeiro não chegar-se a Deus, de maneira nenhuma entra em Jerusalém, a nova Jerusalém, que está preparada para os seus santos.
Primeiro eu tenho que confessar a Cristo. Primeiro eu tenho que confessar o Senhor, acreditar de todo o coração. Curvar-se ao Senhor e confessar diante dos homens. E assim Cristo também o confessará diante do Pai. Diante dos seus anjos, que venham reconhecer como filho de Deus. E a Escritura nos afirma, irmãos, que Cristo ele sempre adentrava lugares. E adentrando então lugares, aonde Cristo entrava, ele fazia algum sinal acontecer. Algum milagre acontecia. E Jesus ele gostava de entrar em lares, em casas. Dificilmente você vai ver Jesus muito acessando ruas e avenidas. Jesus sempre gostava de entrar dentro de lares, alcançar famílias. Porque querendo ou não, irmãos, o lar de uma pessoa, o lar de um homem, fala tudo sobre ele e sobre ela. Quando nós entramos na casa de alguém, pode ter certeza que a casa fala muito mais do que a aparência. Os ambientes da casa vai falar muito mais do que a pessoa em si. A organização da casa vai falar muito mais do que a boca cheia de palavras e argumentos e desculpas. A casa é o lar aonde se habita e se guarda segredos, se guarda conselhos, se guarda coisas que muitas das vezes homens não sabem, tua família não sabe, irmãos da igreja não sabem, o pastor não sabe, mas a tua casa ela guarda segredos que só você e Deus sabem. As paredes da tua casa, ela escuta coisas que o pastor teu não escuta, que os irmãos da igreja não escutam. A casa fala muito mais do que 1000 palavras, eu sempre digo isso. Quando nós acessamos a casa de alguém, nós sempre entendemos que a casa é o castelo principal de todos nós. É um castelo fechado. E os guardiões é o casal. O guardião desse castelo é o homem e a mulher que ali mora e que tem domínio sobre lá. Lá só entra quem você permite entrar. Por isso que Cristo ele vai falar: olha, eu só adentro a casa depois que eu bater e o dono abrir. Eu primeiro bato a porta para depois entrar. Mas tenha cuidado, porque o diabo ele não bate em porta. Ele adentra, ele é mal educado, ele acessa, ele procura brechas para poder entrar. Jesus não é mercenário, não entra pela janela, ele não procura brecha para entrar na tua casa, para acessar a tua vida, para acessar a tua história, para acessar o teu casamento, acessar a tua vida espiritual. Jesus ele não procura brecha, ele não vai entrar pela janela, não vai pular muro, não vai entrar pelo quintal, ele vai pela porta principal e ainda vai bater lá. E vai perguntar: onde casa? Tem alguém aí? E aquele que ouve a minha voz, abrir a porta e me reconhecer, eu entrarei em sua casa. Com ele se assentarei à sua mesa. Que mesa simboliza lugar de reunião e de aliança. É um lugar muito singelo, é um lugar muito importante. A mesa da família, a mesa da casa. A mesa é um lugar onde você se coloca apenas pessoas importantes que para você é. Na mesa da sua casa você coloca e se assenta pessoas que você tem confiança de que são boas para acessar o teu lar. Que tem uma vida espiritual adequada, que não vai levar peso, que não vai levar problemas. A mesa da tua casa, ela é um lugar sigiloso. Não é qualquer lugar que se assenta na tua casa, não é qualquer pessoa que entra. Por isso que o leito do casal, ele deve ser sem mácula. Não é qualquer pessoa que você vai entregar: irmão, entra aqui no meu quarto, senta na minha cama, deita, se cobre. Não. O quarto do casal é o maior lugar de sigilo de dentro de um lar. É o quarto do casal. Lá você não põe ninguém para sentar, para conversar.
No quarto do casal você não faz reunião. Na cama do casal você não faz fofocas. Você não vai para escutar nada, para falar de ninguém. No teu quarto é você, o teu marido, a tua esposa e Deus. É um lugar secreto. Por isso que Cristo, quando Ele vai falar, quando você quiser falar comigo na tua casa, tem um lugar especial na tua casa para você falar comigo, e esse lugar deve ser santo. Esse lugar deve ser especial. Quando você entrar na tua sala, fecha a porta. Quando você entrar na tua cozinha, fecha a porta. Quando você entrar no teu quintal, fecha a porta. No pátio da tua casa, fecha a porta. No banheiro, não. Jesus diz, tem um lugar especial lá dentro da tua casa, e que eu estou lá continuamente, quando você quiser falar comigo. Quando você quiser falar comigo, entra no teu quarto. Fecha a porta, ninguém pode te interromper, é você e Deus. Esse negócio, irmão, de estar você com Deus e alguém lá, é enviado do diabo para tentar te interromper a tua reunião com Deus. Sempre, toda vez que você vai falar com Deus, sempre aparece alguém usado ou até mesmo induzido pelo inimigo. Quero entrar para pegar o negócio. Eu quero utilizar isso. Tem toda hora do dia, 24 horas, mas você pode entrar 3 horas da madrugada, 1 hora da madrugada. Está todo mundo dormindo, mas se você entrar no quarto que tem lá vazio, fechar a porta, trancar, passar o ferrolho, o diabo vai tocar, o espírito vai lá tocar, acordar, e a pessoa vai lá. Está fazendo o quê? Quero falar contigo, abre. Porque Deus está ali. E uma coisa que o diabo não quer é você falando com Deus. O diabo ele não gosta quando você vai ter intimidade com Deus. Porque quando você fala com Deus, Deus ele tem revelação para te dar. Deus ele vai te contar segredos que ele sabe e que pessoas não querem que você saiba. Quer te interromper, o diabo quer te interromper. Deus ele vai começar a falar contigo, o Espírito Santo vai ter mais acessibilidade a você. Deus ele vai entrar contigo no quarto, e ali aquele lugar vai ser chamado secreto. E Cristo ele é muito especialista em acessar lares, casas. Por isso que quando Cristo ele vai ser convidado, e vai ser convidado a bodas de um casamento, Jesus ele vai entrar dentro de uma casa. Foi convidado ele e a família dele para ir a um casamento numa casa. E quando ele chega lá, ele vê todo mundo festejando, se alegrando com os noivos, e ele também se alegra com isso. Se alegrou com os noivos, com a família. Quando de repente então o vinho acaba, o mestre Sala acabou o vinho, e nós sabemos a história. Jesus entra lá naquela casa e faz o milagre da transformação da água em vinho. E o que há de mistura impura dentro da nossa casa, Jesus, quando acessa o nosso lar, ele tira as misturas que não prestam e coloca o verdadeiro vinho lá dentro. Ele dá sabor na nossa vida. Ele acrescenta um sabor verdadeiro, um sabor original. Quando você se alimenta desse sabor original, você abre a sua boca como abriu o mestre Sala. Olha que vinho gostoso. Que sabor delicioso. Nunca provei deste vinho, porque Jesus colocou um vinho melhor naquela festa. Jesus está querendo colocar um sabor na nossa vida, irmãos. Dá um glória aí, não fica calado não. Jesus está querendo colocar sabor dentro da tua casa, da tua família, dentro do teu casamento, dentro da tua história, do teu ministério. Jesus quer colocar um novo vinho. Porque, irmãos, até a Escritura nos fala assim: nós podemos deitar odres novos em odres velhos? Claro que não. Porventura vai estragar. Jesus não faz mistura impura. Ele arranca o que é velho e coloca o que é novo. Jesus não faz acréscimo naquilo que já está usado, você já utilizou, você já usou.
Jesus vai transformar a nossa vida e a nossa casa em um vinho novo. Quem crê assim, diga glória a Deus. Quando Jesus vai na casa de Pedro, ele entra na casa de Pedro e acessa a casa de Pedro. Lá ele encontra a sogra de Pedro doente. Olhando a sogra dele doente, Pedro, olha, a sogra está doente, Jesus. Está ardendo em febre. Jesus olha para a sogra de Pedro e leva para ela cura. Levando cura, a mulher fica, meu Deus do céu, com a saúde intacta. É só Jesus dar uma palavra e tocar que ela ficou com a febre dela, sumiu. Instantaneamente, não precisou de paracetamol, não precisou de ibuprofeno, não precisou de dipirona, não precisou de antialérgico. Jesus é o remédio da igreja, Jesus é o remédio dentro da tua casa. Se tem uma doença lá dentro da tua casa que o diabo está colocando, ele entra e leva a cura para você lá. Se o diabo está colocando lá a briga, a desunião, a discórdia, essa doença infernal que vai fazer você se separar da tua mulher, separar do teu marido, que vai fazer você se afastar de Deus, deixa Jesus entrar com a cura dessa vida espiritual, deixa Jesus entrar com a cura dentro do teu lar e você vai ver o milagre acontecer lá. É necessário que Jesus entre na nossa casa e cure as feridas espirituais, a doença espiritual que está lá. E o que tem irmão de lar doente hoje em dia não é pouco. O diabo está adoecendo as famílias, adoecendo os casais que nem sequer se reconhecem mais. Estão cegos espiritualmente. É uma doença que leva para a morte. E morte espiritual sem muitas das vezes conseguir se levantar de novo. Hoje, irmãos, nós temos por certo que Jesus, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Quem crê assim da mesma forma, diga glória a Deus. Quando Jesus ele vai para a casa do Levi, Jesus leva a restauração. Jesus entra na casa de Levi. Quando Jesus vai em Cafarnaum, leva-se um paralítico em Cafarnaum, levanta-o pelo telhado, coloca-o de cima do telhado abaixo. Jesus está lá embaixo, falando as palavras de Deus, pregando o Evangelho. Quando joga o paralítico pelo telhado, o paralítico ele é curado. Jesus estava dentro da casa esperando o paralítico ser colocado. E quantas vidas estão paralisadas? Quantos ministérios estão paralisados? Quantos obreiros e obreiras paralisados espiritualmente? Quantos membros paralisados na sua vida com Deus? Quantas pessoas paralisadas na sua vida espiritual com o Senhor? Jesus também quer entrar e te dar cura nessa paralisia espiritual, irmãos. Jesus quer te dar cura nessa paralisia da tua vista também, que você não consegue mais enxergar as coisas espirituais. Jesus quer tirar, irmãos, essa deficiência paralítica das tuas pernas, dos teus braços, que te impede de dobrar os teus joelhos e te achegar a Deus, irmãos. Jesus quer acessar o nosso lar, quer acessar a nossa casa. Em outra casa, então, a casa de Levi, Jesus leva arrependimento ao publicano. E enquanto aos fariseus, quando discriminava, dizendo quem é esse não é um filho de Deus, o que se diz Messias, ele entra na casa de um publicano, de um pecador. Estavam discriminando o pobre do publicano Levi. Jesus os adverte dizendo: eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ele entra na casa de pecadores, e não veio para os santos, né? Tem gente que pensa assim: Jesus ele está só na casa dos grandes homens de Deus, dos grandes pastores, dos grandes pregadores. Não. Jesus ele vai entrar naquelas casas que muitas vezes a gente acha desprezíveis. Jesus ele vai entrar lá na casa daqueles que são homossexuais também. Jesus vai entrar lá na casa daqueles que são lésbicas.
Jesus vai entrar também na vida daqueles que são macumbeiros, feiticeiros. Jesus também entra na casa dos pagãos, irmãos. E quando ele entrar lá, irmãos, ele vai trazer arrependimento para essas almas. Eles vão ter um encontro com Cristo nas suas vidas. Da mesma forma como um dia você teve, quando você praticava o erro, quando você estava na beira do pecado, quando você vivia na imundície da sua vida anteriormente. Quem aqui um dia já esteve no mundo na providão? Jesus da mesma forma entrou na sua vida, entrou na tua casa, trouxe para você arrependimento, e olha onde você está hoje. Por que Jesus também não vai acessar a casa deles também? Eu creio que Jesus também vai acessar a casa de muitos pecadores aí e vai levar arrependimento para eles, irmãos. Quem crê assim, diga glória a Deus. Jesus também acessou a casa de Simão. Jesus levou a união e o perdão para a casa de Simão. Porque Jesus, na casa de Simão, ele não deu hospitalidade para Jesus quando Jesus entra na casa de Simão. Mas a mulher entrou na casa, lavou os seus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Nós vemos que não adianta nós sermos e aparentarmos sermos servos do Senhor, se quando Jesus entra na nossa casa a gente não consegue o reconhecer e dar a devida hospitalidade para Ele, dar a devida honra para Ele. Lembra de Ló? Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, até os pagãos de Sodoma e Gomorra reconheceram os anjos que estavam batendo a porta de Ló, dizendo: sai daí, Ló. Os homens abomináveis reconheceram e disseram: olha que homens formosos que estão aí na casa de Ló. Nós queremos também, coloca para fora, porque nós queremos também abusá-los. E Ló deu a devida honra para eles. Lembra de Abraão, quando recebeu a visita do Senhor? Olha que honra que Abraão deu também para o Senhor, quando recebeu o Senhor em sua tenda. Mandou sua esposa: faça pães bem gostosos. Faça pães bem gostosos, faça uma comida, um pão bem gostoso. Traga do meu bacia para lavar os pés dos viajantes. Estava ali 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha que honra. E quando na casa de Simão, um homem que se chamava pelo nome de Deus não conseguiu reconhecer a Cristo quando entrara, não hospitalizou Cristo como deveria ser, mas uma mulher pecadora foi aos pés de Jesus e não cessou de derramar suas lágrimas. E o que era para Simão fazer, lavar os pés de Cristo ao entrar, porque isso era costume dos judeus, recebê-lo também com um ósculo, um beijo no rosto. Simão não fez, mas a mulher não cessou de molhar com as suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos, porque ela não levou pano, mas tinha um véu que era o véu santo do Senhor. Ela ofereceu muito mais honra do que aquele grande homem que estava sentado à frente da sinagoga. Nós não devemos desprezar ninguém, irmãos. A igreja não pode desprezar ninguém, porque querendo ou não, se nós desprezarmos um pobrezinho humilde do Senhor, estamos desprezando também a Ele, irmãos. A Escritura nos relata que aquele que dá um copo com água, ainda que seja frio, para um dos meus pequeninos, faz para mim. Aquele que veste também, aquele que está nu, faz isso para um dos meus pequeninos, faz para mim da mesma forma. Aquele que dá ainda um prato de comida, ainda que seja um pratinho ainda surrado, mas deu alimento, está fazendo para mim da mesma forma. Jesus não veio para quem é salvo, Jesus veio para quem é perdido. Quem é perdido aqui foi encontrado na glória a Deus aí, irmãos. Quem estava perdido aí, levanta a mão na glória a Deus, irmãos. Jesus também entrou e acessou a casa de Jairo e levou vida para Jairo. Quando Jairo estava desesperado com a doença da sua filha, a sua filha morre, mas Jesus disse à menina: levanta, dá comida para ela e come. Em uma casa onde a morte já estava batendo, a morte já estava lá praticamente batendo a porta, levando luto para aquele homem, levando luto para
Jairo, Jesus chega na hora e Jesus dá vida para a filha dele. E quantas casas, irmãos, há luto hoje? Quantas e quantas famílias hoje estão em luto? Quantas e quantas famílias hoje estão mortas espiritualmente? Quantas estão hoje lamentando? Eu lembro de como eu era antes, já morreu. Eu lembro de como eu fazia antes. Eu lembro de quem eu era antes, de como a força que eu tinha para fazer as coisas de Deus antes. Como eu evangelizava, agora já não consigo mais. Morreu espiritualmente. Eu lembro de quando eu era jovem que fazia isso e aquilo. Já morreu espiritualmente. Porque se vocês têm uma idade avançada, você não está aleijado. Você não ficou mudo, você não está cego. Você não está paralítico para que não possa fazer mais nada para Deus. Quantos estão de luto, vivendo da morte espiritual do passado, e já passou, e não estão vivendo o presente a sua vida com Jesus. Estão dando lugar para o diabo entrar, levando discórdia, levando confusão, estão abrindo a sua porta, mas não deixa Jesus entrar com uma nova vida na sua casa. Irmão, está na hora de nós reatarmos uma nova aliança com Deus, deixar as coisas passadas para trás e pensar e ter certeza de que tudo com Jesus se faz novo, irmãos. É uma nova vida e ela se renova a cada dia. Quando nós também vemos, irmãos, na casa de Zaqueu, quando Jesus ele levou salvação para Zaqueu. Quando Jesus ele olha para Zaqueu na árvore e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu, o que é que tu faz em cima? Desce daí porque hoje eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. Diga glória a Deus. Zaqueu, hoje eu vou entrar na tua casa e vou me assentar na tua mesa de reunião, Zaqueu. Na tua intimidade. Eu vou sentar-se contigo e nós vamos conversar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a salvação nesta casa, pois também este é Abraão. Jesus olha para Zaqueu. Quando Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu está falando, sem parar falando, e Jesus calado. Zaqueu percebe que Jesus não fala nada, porque Jesus já sabia de tudo, e sabia quem ele era, sabia que ele roubava, sabia que ele defraudava mesmo, sabia que ele era mau caráter, sabia que ele fazia as coisas mesmo, e fazia mesmo, e Zaqueu querendo se justificar, Jesus calado, esperando uma posição de Zaqueu. Jesus espera uma posição nossa, irmãos. Eu sempre digo, não adianta ficar barganhando e argumentando, dando desculpa para Deus, não adianta. Jesus ele não fica escutando barganha e nem desculpa de ninguém de seus filhos. Ele conhece você. Zaqueu estava falando sem parar e Jesus não falava nada. Zaqueu percebeu que Jesus não falava nada, ele mesmo logo se intitula: Jesus, se eu defraudei, eu sei que o Senhor sabe. Se eu roubei, eu sei que o Senhor sabe. Por isso que o Senhor está calado. Se eu fiz alguma coisa de mal, eu prometo que a partir de hoje eu vou devolver 2 vezes mais. Jesus, aí sim, Jesus abriu a boca e disse: hoje entrou salvação dentro desta casa, deste lar, porque este também é filho de Abraão. Entrou salvação a Zaqueu, irmãos, porque ele reconheceu que dentro da casa dele não tinha coisas que eram colocadas licitamente. Dentro da casa de Zaqueu tinha coisas que eram roubadas, que ele prejudicava o seu próximo. Dentro da casa de Zaqueu tinha ouro, tinha prata, tinha moedas, tinha tesouros que ele roubava dos mais humildes. E quantas casas hoje, irmãos, pessoas estão amontoando riqueza, estão amontoando propriedades, estão comprando e vendendo, mas em cima dos pobrezinhos coitados, estão comprando e vendendo, estão adquirindo, mas em cima do trabalho escravo dos pobrezinhos coitados, daqueles que menos têm, estão aí, irmãos, se vangloriando da sua riqueza. Mas quando Jesus entrar dentro dessas casas, eles também vão ter que reconhecer que Jesus também é Senhor. Eles vão também reconhecer que Jesus, Ele limpa toda a roubalheira, Ele limpa toda a eira, e também porque esses também são
filhos de Abraão. Mas é necessário reconhecer que Jesus é Senhor, irmãos. Dentro da nossa casa não pode ter nada ilícito, porque Jesus conhece os 4 cantos do nosso lar. Não pode ter, irmãos. E quando Jesus entrar na sua casa, você for humilde o suficiente para reconhecer as tuas misérias e confessar, pode ter certeza também que a salvação vai chegar lá. Diga glória a Deus. Também Jesus entra na casa, no cenáculo, quando Jesus levou comunhão para aquele lugar. Jesus escolhe para realizar a sua primeira e última santa ceia aos seus discípulos. Jesus fala aos seus discípulos: olha, vai em uma casa ali na esquina onde está, e lá você vai ter um grande cenáculo, uma grande casa, com um galpão bem limpo e arejado. Lá vocês preparam, porque lá vou fazer minha santa ceia, a última santa ceia dos meus discípulos. Ali Jesus reúne os seus 12 discípulos, e é claro, Judas estava com Cristo, porque fazia parte dos 12. Quando Jesus entra naquela casa, Jesus ele leva para os seus discípulos algo muito especial que hoje está faltando em muitos lares: comunhão e união. Comunhão. Não adianta ter só união, tem que ter comunhão. O que é comunhão? É ter intimidade, é conhecer detalhes. Comunhão é você estar o tempo todo conectado e ligado. União, nós estamos aqui hoje, unidos em um só lugar. Unidos em um só lugar. Mas e na comunhão, irmãos, estamos? Estamos com corações limpos? Estamos de mente limpa? Estamos uns para com os outros em comunhão? Ou pensando só: eu só posso estar e só quero estar com Jesus, o restante é detalhe. Não, o fulano não precisa estar em comunhão com ele, eu prefiro ter minha vida com Jesus. Não. Não é assim. O corpo de Cristo é só um. O corpo de Cristo não é 2, nem repartido ao meio. Não há divisões no corpo de Cristo, tem que estar em união e comunhão, e também no partir do pão, irmãos. Nós temos que saber a necessidade dos outros. Tem gente que não sabe a necessidade do seu próximo e nem procura saber. Por isso que muitos estão aí padecendo. Estão juntos em uma casa, em um lugar, em um ambiente, mas não sabem a necessidade uns dos outros, não conhecem, não tem comunhão, não tem intimidades. E o Espírito Santo não faz milagres aonde não há comunhão e aonde não há, irmãos, a intimidade. Quando Jesus também, irmãos, ele vai à casa de Caifás. Chegando na casa de Caifás, Jesus foi levado para ser julgado. Foi a única casa, o único ambiente que Jesus entrou contra a sua própria vontade. Jesus não queria ir para a casa de Caifás, mas ele entrou contra a sua própria vontade. Foi levado para ser julgado e depois levado para o sinédrio para ser crucificado, condenado pelos romanos, pelos gregos. A única casa, irmãos. E eu sempre falo, irmãos, aonde Jesus ele entra sem ser convidado e forçado, não acontece nada. Tem gente que quer forçar a entrada de Jesus em certos lugares, né? Não adianta, irmão, não vai acontecer nada. Tem gente, irmãos, que está querendo forçar a entrada de Jesus dentro de alguns lares, mas só que lares não estão preparados para ter a presença de Cristo. Existem casas que não estão preparadas para receber Jesus, porque se Jesus entrar lá, a amante vai sair lá de dentro. Porque se Jesus entrar lá, o marido vai sair e também o amante vai sair de lá. O adultério vai sair de dentro dessa casa, e tem gente que não quer que o amante saia. Tem gente que não quer que a outra mulher fora do casamento saia. Tem gente que não quer que a prostituição saia dentro da sua casa.
Se Jesus entrar lá, a maconha sai, a droga sai, a bebida sai, a fornicação sai de dentro da tua casa, a mentira, a lascívia vai sair. Crentes que hoje, irmãos, não querem nem que Jesus entre na sua casa. Por quê? Porque o guarda-roupa vai mudar. A lascívia vai sair, irmãos, do corpo dessa mulher, da vida deste homem. A vaidade excessiva vai sair. Tem gente que não quer que Jesus entre dentro de alguns lares aí, não, irmãos. O pecado vai sair de dentro dessa casa, e tem gente que gosta e está querendo o pecado lá dentro porque é gostoso, porque é bom. E tem alguns lares que não estão preparados para receber Jesus nos dias de hoje. E digo que lares cristãos também não estão preparados para receber Jesus. Homens e mulheres que se dizem ser servos de Deus não estão preparados para Jesus entrar lá. Porque quando Jesus entrar lá, vai ser feita a vontade dele e não a sua. Quem vai decidir lá vai ser Jesus, não vai ser você. Quem vai mandar lá vir na tua casa, se você der liberdade, quando ele bater, pode entrar. É ele que vai mudar a situação. Vai ser do jeito dele e não do seu. O teu caráter vai mudar, a tua vida vai mudar. E tem gente, tem cristão, tem homem e mulher aí que está falando de Jesus, que está pregando Jesus, mas não quer que Jesus entre lá dentro da sua casa hoje. É por isso que vem para a igreja, quando volta, a casa fica do mesmo jeito. É por isso que quando vem para o culto, escuta a palavra, toma revelação, toma promessa, toma profecia, escuta a doutrina, mas não leva Jesus para dentro da sua casa, porque alguma coisa vai sair de lá e vai mudar. Cadê o glória? Quem quer Jesus dentro da sua casa aí, dá glória a Deus, irmãos. Quem vai levar Jesus para sua casa, diga aleluia. Nós temos que levar Jesus para dentro da nossa casa, para fazer alguma coisa acontecer lá. Temos que levar Jesus na nossa vida. Não é só levar Jesus, nós temos que levar a nossa vida. Temos que andar de mão dada com Ele. Porque senão vai ser que nem Judas. Está no cenáculo, está no ambiente, está com Cristo na casa. Mas quando sair, não sai de mão dada, vai sair para atrair Jesus. Vai sair para vender Jesus numa esquina, vai sair para vender Jesus ali na droga, vai sair para vender Jesus no motel, vai pagar Jesus, vai vender Jesus ali com a meretriz. Não adianta, irmãos, estar com Jesus dentro da casa. Quando sair, saltar a mão dele, você precisa andar com Jesus. Quando você começar a andar com Jesus de mão dada, lá dentro da tua casa, você vai ser um homem diferente, uma mulher diferente, porque você não está com Jesus só dentro da templo, só dentro do cenáculo, você também está com Jesus 24 horas por dia. 24 horas por dia, irmãos. E quem tem Jesus 24 horas por dia, não anda vacilante, não tropeça, não vacila, não anda caindo no pecado o tempo todo, não anda caindo no mesmo erro o tempo todo. Somos cabíveis de errar, mas o tempo todo? Não, irmão, está errado. Tem alguma coisa errada. Somos cabíveis de confessar, mas o tempo todo a mesma coisa, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a mesma coisa. Se você não está andando com Jesus e lá na tua casa, você não está levando Ele para lá. Tem alguma coisa. E a culpa não é de Jesus, não é do diabo, não. Não põe a culpa no capeta, não. A culpa é sua. A responsabilidade é individual, é sua. É sua. É sua. É nossa. Nós é que temos que tomar uma posição justa com Jesus. Nós é que temos realmente que tomar vergonha na nossa cara e andar com Jesus. Colocar aqui uma placa, toma vergonha na cara e anda com Jesus, rapaz. Anda com Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Na casa de Emaús, quando Jesus levou a visão espiritual, Jesus, após a sua ressurreição, sentou-se à mesa, partiu o pão e seus discípulos reconheceram quem o era. Após a sua ressurreição, no caminho de Emaús, os discípulos ali estavam caminhando. Jesus já estava atrás deles pelo caminho e se achegou, começou a andar, começou a conversar.
entrou na casa lá em Emaús, se assentaram, os discípulos pegaram um pratinho com pães e disse: bora comer um pouquinho, rapaz, bora comer um pouquinho, forasteiro. Nem reconheceram que era Jesus. Vamos comer um pouquinho, vamos merendar, forasteiro? Vamos. Senta aí na mesa, está aqui o pãezinho, pode comer, se sirva primeiro. Hospitalidade. Sempre a educação em primeiro lugar, eles aprenderam isso com Jesus. Em uma casa, quando se tem visita, por costume e educação, quem serve-se primeiro sempre é o convidado. Por último, os da casa. Se não sobrar nada, continue com um sorriso no rosto. Porque o convidado, ele é o principal e você deve dar honra a quem tem honra. Quando ele fala, come aí, se serve, Jesus pega os pãezinhos e começa a repartir, que nem lá no cenáculo ele fez com seus discípulos. E partindo o pão, deu para eles também: comam também um pedaço desse pão, comam também por gentileza. Com o repartir do pão, abriu-se os olhos deles, eles olharam para o forasteiro e viram que era o mestre. Eles estavam sem visão espiritual. Tem gente que anda com Jesus, caminha por caminhos, e no meio do caminho vai perdendo a visão espiritual. E como é que se perde a visão espiritual pelo meio do caminho, pastor Israel? É nas dificuldades, nos problemas diários, nos problemas mensais, semanais e anuais, nos afazeres do dia. Vai tomando o teu tempo, vai tomando as tuas horas, e você vai ficando um pouquinho distante de Cristo. Aquela visão espiritual que você tinha antes já vai ficando um pouquinho mais embaçada. Quando você vem para Cristo para reconhecê-lo, você não reconhece. Quando Cristo está falando contigo, você já não consegue escutar se é a voz dele. Quando Jesus se apresenta para você, você já não consegue mais identificá-lo. Mas, irmãos, a gente consegue escutar a voz de Jesus, ver a Cristo, porque existe uma fagulha de fogo no nosso coração. Quando eles partem o pão e olha, Jesus some. Olha o nosso mestre, o Senhor. Por isso que, quando nós andávamos no caminho, quando Ele falava, o nosso coração ardia em chama, irmãos. Você pode até não estar mais vendo Jesus, mas nesta noite, Jesus está acendendo uma chama no teu coração aí. Há um fogo que está aceso aí, você está sabendo que é Ele que está falando contigo. Há uma chama no teu coração e você sabe muito bem que é Jesus que está falando contigo e que está te colocando na mesa para sentar com Ele hoje. Ele está tendo uma conversa contigo hoje, irmão. Você aqui de Vila Hortência, nesta noite Jesus te colocou nessa mesinha e está dizendo para ti: deixa eu entrar na tua casa, deixa eu entrar no teu ministério, deixa eu entrar na tua vida e colocar lá ordem e decência. Você está na mesa com Jesus hoje e Jesus está falando contigo. Não se faça de surdo, não se faça de surda não, viu? Você sabe que Jesus está falando contigo hoje. Tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Hoje Jesus te pegou e colocou na mesa: senta aqui, filho, vamos conversar hoje. Se assenta aqui, porque você precisa entender que não adianta estar na minha casa e lá na tua casa você não me ter. Não adianta você estar aqui e lá na tua casa você não ser o que você é aqui. Não adianta hoje você aparentar ser a tua espiritualidade e lá você não ter lá. Não adianta não, tem que ter lá. O culto começa lá. A igreja começa lá. A comunhão começa lá com o teu marido. A comunhão começa lá com a tua esposa. Começa com teus filhos. A comunhão começa com a tua família. Se você não ama a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê, irmãos? A comunhão começa lá, para depois você entender o que vai fazer aqui. E a palavra vai se discussando. A casa dos discípulos, Jesus entra na casa dos discípulos e diz assim: Jesus derramou o Espírito Santo. Qual era a casa dos discípulos? Era onde Jesus falou para eles: olha, ficai em Jerusalém.
Isso era a casa dos discípulos, era a casa praticamente, alguns historiadores dizem que era a casa de Lucas, o médico. Então eles ficaram lá na casa de Jerusalém, em Jerusalém, num amplo lugar. E eles ficaram reunidos e unidos em oração. E aí Jesus entrou com o batismo com o Espírito Santo. Porque eles estavam em união, eles estavam também em comunhão, e também viviam no repartir do pão. É por isso que Pedro falava: quem tiver propriedade, venda e traga para nós dividirmos. Comunhão, repartir do pão. Quem tiver alimento demais, traga para a gente repartir entre aqueles que não têm, para que ninguém aqui nessa igreja de Cristo, ele subiu, mas ele está aqui na igreja de Cristo, ninguém passa fome. Vamos repartir o pão. Comunhão, união, amor, fraternidade. Estar assim na presença do Senhor. Só que o problema, irmãos, hoje, vou já encerrar, 9h30. Não é porque o pastor não está aqui que eu não vou terminar cedo, não. Eu vou terminar cedo. Vou já encerrar. Não vamos extrapolar. E em muitos lugares hoje, irmão, Jesus não pode entrar. Tem templos, tem igrejas aí, irmãos, que Jesus já não entra mais. Quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 4, no versículo 14 e em diante, nós vamos ver que Jesus, ele entra dentro do templo, mas ele não é mais bem-vindo lá. Jesus entrou para pregar a palavra, mas ele também não foi aceito lá. Tem muitas e muitos lugares aí, irmãos, muitas igrejas, muitos ministérios, que hoje, se Jesus entrar lá, a roubalheira acaba, a mentira acaba, a falsidade acaba, a propaganda enganosa de Cristo acaba, as falsas profecias acabam, os espíritos do diabo que estão atuando lá dentro vai acabar. Se Jesus hoje, irmãos, entrar em certos lugares, em certos ambientes, dentro das igrejas, irmãos, e não digo só de outros ministérios não, eu digo é na nossa mesmo. Se Jesus hoje entrar em certos ambientes dentro da igreja, em certos ministérios de homens e mulheres que estão cheios de patamares altos, que estão cheios aí de cargos eclesiásticos, se eles deixar Jesus entrar na vida deles, eles vão voltar a ser servos, porque não estão nem aptos para fazer o serviço de um servo, do que dirá um serviço de um pastor, do que dirá um serviço de um evangelista, de um missionário, de um líder de uma igreja estadual, setorial, anexo, sucursal. Tem gente que não está apto por Deus para isso, mas está lá apenas por indicação, está lá apenas porque conhece o fulano, ou porque conhece o ciclano, ou é porque é amigo de um, ou porque é amigo de outro, ou porque é primo, ou porque é irmão, ou porque é parente, ou porque é irmão. É uma coisa estrondosa que está acontecendo na casa do Senhor hoje, porque se Jesus entrar lá, vai sumir tudo. Tem gente, irmãos, que já está numa estadia há mais de 20 anos, 10 anos, parado em um só lugar, não sai, ninguém tira, ninguém toca, ninguém mexe, porque é parente do fulano, porque é isso e aquilo. E isso não é de Deus não, irmãos, não é de Deus não. Porque se Jesus entrar lá, vai perder muito, vai perder dinheiro, vai perder salário, vai perder muitas das vezes aplausos, vai perder a agenda internacional, vai perder a agenda nacional, para ir para outros estados, por aí viajando, gastando dinheiro da igreja. E muitos outros irmãos que estão hoje no poder da igreja, gastando o dinheiro da igreja nos motéis, na farra, nas viagens em paraísos, nas praias, gastando dinheiro em Hollywood, nos Estados Unidos, indo para a França, ficando nos melhores hotéis, gastando 30, 40 mil, gastando libras, enquanto mulheres viúvas, órfãos, estão padecendo de fome dentro das suas igrejas, enquanto pastores estão passando fome e necessidade, e ainda estão pastoreando a igreja, enquanto obreiras estão passando necessidade, padecendo luta, mastigando e sendo mastigado por este mundo, mas não conseguem mover um tostão
fazer a caridade para seus próprios irmãos. Irmãos, se Jesus um dia entrar nestas igrejas, irão padecer muita gente, irão perder muita coisa. Por isso que fecha as portas para Jesus entrar. Por isso que muitas vezes Jesus não entra em certas diretorias. Por isso que Jesus não se assenta muitas mesas de reuniões dos poderosos que se acham poderosos e que se estão no patamar da carga eclesiástica do ministério. Jesus não se assenta na roda dos escarnecedores. Deus não se assenta nessa mesa, irmãos, porque sabendo que tem gente padecendo, sabendo que tem gente morrendo, sabendo que tem gente precisando, não movem um dedo sequer para auxiliar e ajudar. Ao contrário, ainda prejudica. Se Jesus entrar em alguns lugares dentro hoje do templo, irmãos, ele vai ser feito a mesma coisa que fez aqui em Mateus capítulo 4, versículo 14 em diante. Se ele entrar em certas igrejas hoje, é capaz de atar Jesus aos pés e braços, amarrá-lo, pendurá-lo num mastro e enforcá-lo, então jogar dentro de uma cisterna, como se fez com José, e dar fim em Jesus. O diabo está fazendo isso com a igreja hoje. O diabo está colocando seus líderes, o diabo está colocando seus filhos nos poderes das igrejas eclesiásticas, dos cargos, dos grandes poderes, e ele está tirando Jesus dos altares. Tem altares aí que já não se fala mais em Jesus, que já não se prega mais Jesus. Tem altares aí, irmãos, que já não se fala mais de arrebatamento, que já não se fala mais de pecado, que já não se fala mais de arrependimento, que não se fala mais de perdão. Tem altares aí que, se Jesus pisar em altares, pregadores irão ser derrubados, irmãos. Se Jesus pisar em certos altares hoje, pastores irão ser tirados. Se Jesus pisar em certos altares, grandes homens profetizos e profetisas irão ser jogados no lixo, porque não presta para nada a não ser para fazer propaganda para o ministério. Se Jesus pisar em certos altares, irmãos, irmãos, vai sumir muita gente. Vai sumir muita gente dos altares se Jesus entrar. Se Jesus entrar em certos ambientes das igrejas, irmão, vai acontecer um reboliço. Por isso que aos poucos Jesus está sumindo. Por isso que Jesus aos poucos não está sendo mais pregado. Por isso que aos poucos a palavra ela está sendo terceirizada. É palavra muito doce, é muito light. Já não se coloca mais o peso do evangelho sobre a igreja. Já não se prega mais a responsabilidade do evangelho para a igreja. Já não se prega mais a comunhão, a retidão, a obediência. Já não se prega mais arrependimento. Por quê? Porque isso não dá propaganda. Isso não gera lucro para o ministério. Isso não dá dízimo, isso não dá oferta. Se começar a pregar muita coisa, muitos empresários vão descer do altar, muitos empresários vão deixar de dizimar. Se pregar Jesus dentro da igreja, homens que têm segundo casamento e estão no cargo eclesiástico vão sair, mulheres que estão aí pregando mais no terceiro, no quarto casamento, em adultério, vão sair. Se Jesus entrar, irmão, ai meu Deus do céu, vai acontecer um reboliço no ministério. É por isso que Jesus falou, irmão, eu não habito em templos feitos por mãos de homens, porque não vai prestar. Não presta. Eu não habito naquilo que é feito por mãos de homens, não presta. É sujo, é imundo, é obscuro, é cheio de trevas. Tem tanta imundícia escondida, irmão, dentro das igrejas. Coisas ocultas que estão acontecendo que, se fosse colocado às claras e no telhado fosse pregado, é por isso que hoje o evangelho está tão escandalizado. É por isso que hoje as redes sociais é o profeta de Satanás, está sendo profetizado, o diabo está profetizando e colocando às claras nas redes sociais quem é e quem não é. Satanás está profetizando, olha aí quem é esse daí. Olha aí quem é a santona, olha aí quem é o santão, olha aí. O diabo
diabo tem os seus profetas, e o profeta principal do diabo é a tecnologia hoje. Ele está pregando para todos os 4 cantos da terra ver, ouvir e contemplar. E nós temos que ter cuidado. Você tem que ter cuidado, irmãos. Deixar Jesus realmente entrar na tua vida, na tua casa, e fazer com que ele não saia daí. Ainda que o diabo ele entre, ainda que o diabo acesse a casa de Deus, o templo do Senhor, a igreja, mas não deixe o diabo ter acesso à sua vida. Que Deus possa falar cada vez mais no teu coração. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Quem recebe esta palavra aí embaixo, diga aleluia. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Quem vai chamar Jesus para a tua vida, diga aleluia. Nós temos que chamar Jesus para a nossa vida.